aí, cartoleiras e cartoleiros, tudo bem com vocês? Cheguei com a escalação para a 15ª rodada do Cartola. E começamos bem demais o mês de julho. Na rodada 14, o Olé feminino fez 90 pontos. A pontuação poderia ter sido um pouquinho melhor se eu tivesse mantido a faixa de capitão no Verret, porém eu acabei trocando para o Elinho, mas tudo bem, gostei muito da pontuação e o Verret, atacante do Vasco, foi o grande diferencial aqui no meu time. E vocês, quantos pontos fizeram? Me contem nos comentários. E é isso, nem dá tempo de comemorar muito a rodada, afinal, final de semana já tem rodada do Brasileirão e o mercado fecha um pouco mais tarde no sábado, 7h59 da noite, e teremos as escalações de 4 times. Flamengo joga em casa e recebe o Cuiabá e o São Paulo o Red Bull Bragantino. Eu destaco o jogo do Flamengo como principal aqui para o Cartola. E antes de escalar o meu time aqui com vocês para a 15ª rodada, eu convido você a se inscrever aqui no canal do Cartola, curtir o vídeo, compartilhar e comentar à vontade. E no De Olho Nele, eu sempre indico um jogador menos visado para a rodada. E a dica da 15ª rodada será o Tiquinho Soares, atacante do Botafogo, que joga em casa diante do Atlético Mineiro. A média do Tiquinho Soares é de 4,25 e ele já marcou 2 gols e deu 2 assistências em 9 jogos disputados. O Atlético Mineiro não vive boa fase no Campeonato Brasileiro. E aí, vai escalar? E agora chegou o momento de conferir a escalação do Olé feminino para a 15ª rodada do Cartola. E eu começo pelo goleiro escolhido. Optei pelo Rossi do Flamengo, que joga em casa diante do Cuiabá. Eu mencionei e destaquei esse jogo como principal aqui para o Cartola. Vejo como uma possibilidade de um SG. A média mandante do Rossi é de 2,50, não é uma média muito alta, porém é um jogo muito favorável para o Flamengo em casa. E na lateral não tinha como ser diferente, eu optei mais uma vez pelos 2 principais laterais aqui do game, Piquerez do Palmeiras e o William do Cruzeiro. O Palmeiras joga em casa e recebe o Bahia. O Bahia é um time que ataca bastante, possibilidade de desarmes aí do Piquerez nesse jogo. Além disso, ele é muito regular, tem uma média de 6,81. Na última rodada, mesmo sem o SG, ele fez 6,60. É um lateral super participativo e já marcou 2 gols no campeonato. E o William, o Cruzeiro joga em casa e recebe o Corinthians. Ele é um dos destaques do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Tá jogando muito, tá com uma média de 8,18. 2 gols no campeonato, 3 assistências, 36 desarmes. É um lateral super participativo. E eu fecho a minha defesa com os 2 zagueiros escalados e pensando no possível SG e também na bola aérea ofensiva, eu optei pelo Fabrício Bruno do Flamengo e pelo Arboleda do São Paulo. A média mandante do Fabrício Bruno é de 4,14, ele já marcou 1 gol e tem uma média aí de 1 desarme por jogo. Já o Arboleda tem uma média mandante de 3,87, 17 desarmes em 12 jogos e também já marcou 1 gol. O São Paulo joga em casa e recebe o Red Bull Bragantino. E aqui na escalação do meio-campo eu começo com o Matheus Pereira do Cruzeiro, que tá jogando demais, vivendo grande fase. O Cruzeiro joga em casa e recebe o Corinthians. A média mandante do Matheus Pereira é de 9,94, uma média muito alta. Em 12 jogos já marcou 4 gols e deu 2 assistências. O meu segundo meia será o Rafael Veiga do Palmeiras, que joga em casa diante do Bahia. O Veiga vem de bons jogos e de boas pontuações, 14,30, 9,90, 4,10, 9,80, e eu sempre gosto de escalar o Veiga nos jogos em casa. Além disso, nas últimas 4 partidas diante do Bahia, o Veiga marcou 3 gols. Fecho o meio-campo com o Lucas Moura do São Paulo, que joga em casa diante do Red Bull Bragantino. É um jogador que sempre tem muito potencial. A média geral do Lucas Moura é de 5,79, 2 gols marcados e 1 assistência em 8 jogos. E os jogos diante do Red Bull Bragantino sempre são mais abertos. Porém, vejo outras opções interessantes aqui para o meio-campo também, como o Alan Patrick do Internacional, Mateuzinho do Vitória ou o Eduardo do Botafogo. A parte mais importante da escalação, o ataque para a 15ª rodada do Cartola, e 2 nomes já são certeza, pelos números e pela fase: Pedro do Flamengo e o Estevão do Palmeiras.
o Pedro já marcou 6 gols e deu 5 assistências em 14 jogos. Tá vivendo grande fase pelo Flamengo, tem uma média mandante de 8,63. E o Estevão tá jogando demais, esse guri é muito bom jogador. 4 gols e 2 assistências em 14 jogos. Na última rodada fez mais de 11 pontos diante do Grêmio e é um atacante de muito custo-benefício, custa menos de 8 cartoletas. Eu fecho meu ataque com o Lucas Barbosa, do Juventude. Eu vejo esse terceiro nome aqui no ataque como uma possibilidade de arriscar em algum nome. É uma rodada com boas opções, como os atacantes do Flamengo, os atacantes do Botafogo. Porém, no momento eu estou com o Lucas Barbosa, que tem uma média mandante de 9,58. É um atacante super participativo que finaliza, marca gol, dá assistência e desarma. De técnico, Tite do Flamengo. Fiz o hack do goleiro com o Bento do Atlético Paranaense e no gol, no banco de reservas, meu goleiro para a rodada, que será o Rossi. Na zaga, o Zé Ivaldo do Cruzeiro, lateral com Ayrton Lucas do Flamengo, meio campo Mateuzinho do Vitória e no ataque, Flaco Lopes, atacante do Palmeiras. Eu considero que o jogo do Flamengo é o mais importante aqui para o Cartola, portanto, meu capitão será o Pedro. E assim ficou a escalação do Olé feminino para a 15ª rodada do Cartola. O time custou 124 cartoletas, porque eu fiz o hack do goleiro com o Bento do Atlético Paranaense. Porém, o meu goleiro será o Rossi, que custa 5 cartoletas. Piquerez do Palmeiras em uma lateral e na outra o William do Cruzeiro. Na zaga, Arboleda do São Paulo e o Fabrício Bruno do Flamengo. Meio campo com Lucas Moura do São Paulo, Rafael Veiga do Palmeiras e Matheus Pereira do Cruzeiro. No ataque, Pedro do Flamengo como meu capitão para a rodada, Lucas Barbosa do Juventude e o Estevão do Palmeiras. De técnico, Tite do Flamengo. E aí, o que você achou da minha escalação para a rodada? Lembrando que é uma escalação prévia, eu sempre compartilho com vocês o meu time final e atualizado no Instagram. Obrigada pela companhia em mais um vídeo aqui no canal do Cartola. Desejo uma ótima rodada e, é claro, com uma super mitada. Um beijo, tchau, tchau!